Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa proposta de aula hoje é específica para o quarto ou quinto ano do ensino fundamental, pensando o componente da história. Por que quarto ou quinto ano? Pensando na Base Nacional Comum Curricular, o tema de hoje seria o quarto ano. Porém, a gente sabe que a base não é uma camisa de força. Em muitas escolas, muitos professores e professoras acabam trabalhando esse tema de hoje no quinto ano do ensino fundamental. Eu mesmo já trabalhei esse tema, exatamente esse tema no quinto ano, por entender que a turma no quarto ano ainda não tinha atingido um pouco uma maturidade para entender os conceitos relacionados à nossa proposta de hoje. Que conceitos são esses? Que tema é esse? Bom, conforme vocês podem perceber, o tema da nossa aula de hoje diz respeito ao tempo, mas não somente ao tempo. Dentro da ideia de tempo, especificamente as noções de mudanças e permanências temporais. Um tema nem um pouco simples de se trabalhar nos anos iniciais do ensino fundamental, porém, a Base Nacional Comum preconiza esse conceito, como eu disse, já no quarto ano. Então vocês vão perceber que eu vou enfatizar o quarto ano, mas sempre entendendo que o quinto ano também, de certa maneira, trabalha essas noções. Vai depender do contexto, da singularidade de cada turma, de cada escola. É exatamente assim a nossa proposta de aula. Ela é uma alternativa, uma dica, uma sugestão de como se trabalhar esse conceito no ensino de história dos anos iniciais. Você, professor, professora, pode e deve se inspirar, ressignificar essa prática, aprimorar ou até mesmo replicar. Quem vai dizer isso é o seu contexto do seu dia a dia. Então vamos nessa, vamos pensar um pouco a respeito dessa proposta. Antes, é importante, especialmente para você que não está tão familiarizado assim com a estrutura da Base Nacional Comum, a gente fazer um brevíssimo comentário a respeito de como a base estrutura os componentes da geografia e da história no ensino fundamental. Vocês podem reparar que na área das ciências humanas nós temos as competências específicas das ciências humanas. Dentro das ciências humanas nós temos dois componentes, não tem nenhuma novidade nisso, a geografia e a história. O interessante para você que não está tão familiarizado assim é que a Base Nacional ela fornece uma estrutura nova para o professor e para a professora se organizar em termos de planejamento. Cada componente, no caso aqui a geografia e a história, possui suas competências específicas, que por sua vez estão ligadas a grandes unidades temáticas. Essas unidades temáticas são grandes temas, e dentro desses grandes temas nós temos os objetos de conhecimento, que são os conteúdos vinculados a esses grandes temas. E por fim, as habilidades, que são objetivos de aprendizagem, são habilidades as quais os alunos devem adquirir, e essas habilidades se ligam a esses objetos de conhecimento, que por sua vez se vinculam a essas grandes unidades temáticas. Se você quiser saber um pouco mais, no meu canal tem uma videoaula a respeito da estrutura da Base Nacional Comum. Espero que seja útil para você. Mas vamos voltar para a nossa proposta de aula de hoje, o tempo, e dentro do tempo, as permanências e as mudanças, as rupturas temporais, pensando aqui o componente da história. Então vamos nessa? Como o quarto ano do ensino fundamental trabalha o conteúdo tempo no ensino de história?
Lembrando mais uma vez, esse 4º ano é o que a base preconiza, nada impede disso ser trabalhado no 5º ano. A grande unidade temática, ela fala em transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. É sempre bom a gente lembrar os nossos alunos e alunas do 5º ano que a história é uma ciência que trata das ações humanas ao longo do tempo. Essa unidade temática, ela nos fornece 2 questões muito importantes: a noção de transformação e a noção de permanência. Para nós adultos que temos uma concepção de tempo refinada, apurada, madura, isso é tranquilo de entender. A gente consegue entender coisas que nos últimos 10, 20, 30 anos se transformaram rapidamente. E coisas que praticamente não mudaram ou que tiveram uma mudança muito lenta. A gente consegue com alguma tranquilidade descrever essas coisas. Não é o caso dos nossos aluninhos e aluninhas de 4º ou 5º ano. Eles têm muita dificuldade de identificar essas transformações e permanências. Por isso, o desafio de selecionar esse conteúdo e, por isso, a nossa ideia, a sugestão que a gente vai dar de como trabalhar dessa maneira. Bom, essa unidade temática comporta na base nacional um objeto de conhecimento muito específico, um conteúdo muito específico: o passado e o presente, a noção de permanência e as lentas transformações sociais e culturais. Então a gente pode perceber que nós temos 2 focos aqui: transformações lentas, sociais e culturais, a relação passado e presente, a noção de permanência dentro da dimensão social e cultural. A gente sabe, enquanto adulto, que hábitos culturais geralmente são enraizados, eles mudam lentamente, mas os nossos alunos de 5º e 4º ano têm muita dificuldade de perceber essas coisas. Então, nós professores, a gente tem que conseguir abordar com os nossos estudantes como algumas coisas mudam rapidamente e outras mudam mais lento ao longo da história. Desde o ano em que você nasceu, o que você continua fazendo e o que você deixou de fazer. Geralmente é um ponto de partida importante a gente começar da própria vida daqueles sujeitos, né? Ao invés de pensar aulas que já demandam temas mais complexos, abstratos, questões culturais e simbólicas mais amplas, é importante a gente partir do micro para o macro. Isso geralmente faz mais sentido na cabecinha dos nossos estudantes de anos iniciais. E é importante a gente sempre começar a problematizar isso em forma de perguntas. O que você deixou de fazer, que você fazia? Na sua família, quais hábitos vocês mantêm desde os tempos da mamãe, do papai, do vovô e da vovó? Tem coisas que desde o início, desde bebezinho, elas continuam intactas. Tem coisas que não, que mudam a cada mês. Então é importante a gente partir dessa dimensão familiar e depois tentar migrar um pouco para a dimensão da sua cidade e, quem sabe, partir para noções mais complexas. Então a primeira dica importante é essa. Mas vamos além. Pensando na Base Nacional Comum, que habilidades estão previstas para esse conteúdo? Eu queria chamar a atenção para o verbo identificar. Então, nossos estudantes eles têm que identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e depois discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente.
O verbo identificar, ele não é um verbo que está aí à toa, ele é um comando cognitivo básico, não é analisar, não é comparar, não é julgar, é identificar, é reconhecer essas transformações. Então essa é a boa notícia para nós professores dos anos iniciais. Os alunos têm que ter uma noção básica de identificação dessas transformações. Vocês podem reparar que o foco é na cidade. Nossa proposta aqui, ela vai partir da vida do sujeito até chegar na cidade. Então vamos lá. O objetivo dessa habilidade consiste no estudante perceber que algumas mudanças são mais lentas do que outras. Nós, professores, a gente pode trabalhar na perspectiva da cidade em que o nosso aluno vive ou do grupo familiar desse nosso aluno. Como que isso se dá? Como fazer isso na prática? A sugestão que eu dou para vocês é a montagem de um mural. Esse mural a gente pode chamar de mural do nosso dia a dia. A gente pode começar o mural pelo nosso aspecto familiar, do micro para o macro. Depois a gente faz um mural da cidade. Como assim? Como seria esse mural? Esse mural ele teria uma separação, conforme vocês podem perceber. De um lado, o que eu faço desde bebê. Essa pergunta instigante, o que eu faço desde bebê, ela tem o objetivo de provocar nos estudantes a reflexão de coisas que eles fazem desde bebezinhos até a idade em que eles têm no 5º ano. Não passou tanto tempo assim, vocês vão de convir comigo. Mas já é possível deles identificarem alguns hábitos que eles repetem nesses 10, 11 anos de suas vidas. Eles podem expressar essas repetições através de desenhos, fotografias, gravuras, escrever, relatar, ou debate oral, né? Um debate na sala, em duplas, em trios. Eles vão ter que pensar bastante nessas coisas que eles estão fazendo há anos e há anos, repetidas vezes. E também, do outro lado do mural, eles vão ter que pensar no que eu estou sempre mudando, aquelas coisas que no ano passado eu fazia e já não faço mais. Há 2 anos atrás, quando eu comecei no ensino fundamental, quando eu entrei para essa escola com 6 anos de idade, eu fazia e hoje com 11 anos, com 12 anos, eu já não faço mais. Da mesma maneira, eles podem e devem relatar isso com desenhos, com fotografias, escrevendo. Só a existência desse mural, só essa primeira atividade, esse ponto de partida, já começa a fazê-los entender que dentro da própria vida curta que eles têm, existem coisas que mudam muito mais rapidamente do que outras. Eu já fiz essa atividade e vou colocar para vocês alguns exemplos de coisas que eu coletei dos estudantes quando eu pratiquei isso na minha docência. Geralmente, no lado do mural, o que eu faço desde bebê, apareciam depois de debates, depois de problematizações, depois de muito eles pensarem, exemplos, dados, eles chegavam em algumas conclusões que eu trouxe aqui para vocês, talvez vão ser as mesmas que seus alunos vão chegar ou não. Ah, professor, eu escovo os dentes. Eu tenho o hábito de escovar os dentes desde quando eu me entendo por gente. Eles falavam muito isso. Tomar banho também. Desde que eu me entendo por gente, eu tomo banho. Alguns, e por isso que eu coloquei esse asterisco, porque vai depender do hábito de cada um, da construção dos valores de cada um, alguns apontaram que a oração é uma coisa que se repete desde o tempo em que eles eram bebês. É interessante como é que a maioria percebeu também que eles brincam. Eles têm o hábito de brincar desde o tempo em que eles eram bebês. Alguns também apontaram o fato de que visitam nas férias sempre o mesmo lugar, desde os tempos em que eram bebês. Outros já não colocaram dessa maneira, por isso o asterisco tal qual a oração.
Mesma maneira, comemoração de aniversário, Natal, vários relataram que sempre comemoram o Natal, sempre comemoram o aniversário. Nesse momento é importante a gente ponderar com eles que cada um tem a sua vida e a sua construção cultural, os seus valores, os seus hábitos, os seus costumes. São termos que eles já têm que ter um contato. E como cada um, é natural que alguns valores eles se repetem para uns e nem tanto para outros. Isso é normal da cultura de cada indivíduo, de cada sujeito. Mesma forma, quando eu colocava o outro mural, o que eu estou sempre mudando, uma coisa era quase unânime, que era o jeito de vestir. E olha que eles nem eram de fato adolescentes, estavam na pré-adolescência, mas já apontavam que a questão da vestimenta era algo que mudava sempre. Eles fatalmente não se vestiam como 1, 2, 3 anos atrás. Então é uma mudança bem mais rápida. E nesse momento eles começam a perceber isso. Olha que curioso, professor, eu mudo o meu jeito de vestir o tempo todo, a cada mês, a cada ano, mas em compensação eu estou sempre tomando banho do mesmo jeito, escovando o dente da mesma maneira, tem coisa que parece que não muda, ou muda de forma muito lenta. É perceptível nesse momento como é que eles começam a entender um pouco o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo? Noções de permanências e transformações temporais. Tudo bem que o nosso foco era na cidade, a gente vai partir para a cidade, mas antes da cidade é interessante a gente trabalhar com o próprio universo daqueles sujeitos. Eles também apontavam as tecnologias, né? A gente sabe que a tecnologia muda muito e mesmo muito novinhos, eles já veem evoluções muito rápidas nos celulares, nos computadores, e eles detectam isso. Algumas novas brincadeiras, se por um lado eles têm o hábito de brincar, as brincadeiras se modificam. E muitos também apontavam, isso é muito interessante, o próprio gosto musical. O que eu ouço hoje no 5º ano não é o que eu ouvia no 3º ano e não é o que eu ouvia no 1º ano e nem no ensino infantil. Então, qual é a ideia aqui? E eles já percebem isso com esses murais. Há algumas questões ou permanecem as mesmas ou mudam de forma muito lenta. Outras mudam muito mais rapidamente. Só de perceberem essa distinção, a gente já tem meio caminho andado para cumprir a nossa habilidade. Bom, nesse momento, o solo está muito fértil para a gente discutir o mural da cidade. Do mural do nosso dia a dia, do mural da nossa vida, a gente vai para o mural da cidade em que a gente vive. E aí, faríamos a mesma coisa. É claro que isso vai demandar uma pesquisa maior, mais aulas, mais supervisão por parte de você, professor ou professora. Mas a ideia é a mesma. O que permanece na cidade nos últimos anos, ao longo de muitos anos, o que permanece na cidade e o que muda constantemente na cidade ao longo dos anos. Eles podem igualmente desenhar, fotografar, escrever, fazer um relato. E é muito importante nesse momento que o professor e a professora delimite um certo tempo. Isso vai depender muito da noção temporal que tem a turma. Tem turmas que têm dificuldade de entender a ideia de 100 anos, de século. Então talvez seja interessante delimitar algumas décadas. Talvez fazer uma espécie de filtro em relação à idade dos pais ou responsáveis. Né? No tempo da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, do titio, da titia, o que permanece até hoje? E o que mudou radicalmente do tempo do vovô e da vovó até hoje? Estabelecer esse filtro é muito importante para não ficar uma coisa muito solta. Tem cidades que têm 500 anos, 200 anos, 100 anos. Então talvez manter um filtro mais vinculado à realidade é interessante, é um pouco mais seguro cognitivamente para os nossos estudantes. Eles já vão ter passado por essas noções no mural da própria vida. Agora, a ideia é a mesma. Eles vão ampliar o universo de análise da própria vida
para a cidade. Vai ficar muito mais fácil para eles entenderem a cidade depois de entenderem essas dimensões de mudança na própria vida. Por fim, quais são os potenciais dessa nossa proposta? A compreensão das permanências e das transformações mais rápidas de suas próprias vidas ao longo do tempo, conforme eu disse. A percepção de que tais permanências e transformações podem variar para cada pessoa. Isso é muito importante. O entendimento de que as permanências não significam que não houve nenhuma mudança, e sim que elas são lentas. Isso é muito importante. Tem mudanças difíceis de serem captadas, porque elas são muito sutis, mas elas mudam. Esse é um ponto de partida fundamental para os nossos estudantes compreenderem os mesmos aspectos para além de suas vidas. A reflexão de que aquilo que permanece o mesmo ou muda lentamente não significa que está atrasado ou fora de moda. Isso é muito importante porque eles tendem a associar um pouco aquilo que não muda como algo atrasado, desatualizado. A mudança é a que vale, a mudança que é o que importa, e a gente tem que fazê-los entender que tem coisas que são de uma construção, de uma tradição, e que devem de fato permanecer com mudanças lentas, permanecer do jeito que está, que isso também é importante para a gente construir os nossos valores e a nossa identidade. Nem tudo precisa mudar o tempo todo. Isso é muito importante trabalhar com eles. É evidente que não vai ser em um momento, em uma fala que eles vão entender isso, mas é com o passar do tempo e com os exemplos que o professor e a professora vão fornecer a eles. Alguns hábitos são importantes para eles se reconhecerem ali. Então, eles têm que entender isso, porque com essa atividade vocês vão perceber que eles tendem a valorizar muito a mudança rápida, tal qual a nossa sociedade faz hoje. Eu espero ter colaborado com essa proposta de aula de um tema difícil, um conceito não tão simples de ser trabalhado nesse segmento. Muito obrigado e até a próxima.